Organização Mundial da Saúde quer preparar hospitais de todo o mundo para um misterioso vírus chinês. Bom, meu trabalho na música, eu sou cantora, né? Trabalho com casamentos, eventos, festas, restaurantes, enfim, cantando aí, né? E também sou professora de música, né? De musicalização infantil. É você, o brilho dos meus olhos. É você quem canta os meus sonhos. Eu sou músico, compositor, cantor. Sou um artista independente brasileiro, há 18 anos no mercado musical. Só por um momento eu queria estar bem longe daqui pra esquecer tudo aquilo que vivi. Então, o meu trabalho na música é nos barzinhos, vem começando a partir de agora, pouco tempo, né? Antigamente eu fazia mais participações em shows aqui em São Gonçalo, nas cidades da Redondeza. Mas agora eu estou começando o meu projeto Voz e Violão no barzinho. Eu acordo sempre pensando em você, te quero junto comigo. Mando mensagem esperando uma resposta, meu coração já tá ferido. Então, meu trabalho com a música, ela vem de muito tempo, né? Eu já venho trabalhando a música, acho que desde quando eu me conheço por gente. A música acho que faz parte de mim, é um pedaço meu. Eu digo que eu respiro a música, eu transfiro a música. Hoje eu trabalho apenas no âmbito religioso. Eu canto em casamento, em eventos religiosos, né, ligados à igreja. E me faz muito bem. Eu me realizo ali na música. Eu acho que eu me encontro. A música me proporciona um encontro pessoal, não só comigo, mas com a presença de um superior, né? Que para mim é Deus. Meu trabalho na música é maravilhoso, eu me sinto honrado demais em estar levando entretenimento, diversão, muita música boa para as pessoas, me sinto honrado. Então, eu trabalho em baile, faço os bailes e faço um monte de evento por aí, todo final de semana. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual é o nome daquela mulher, a flor da noite na boate azul. Para quem vive de música na cidade de São Gonçalo do Sapucaí, tem as suas oportunidades, né? Tem os seus eventos, tem as suas festas. O que deixa a cidade, enobrece a cidade, é a quantidade de músicos e músicos de qualidade que tem em nossa cidade, né? Então eu fico feliz em fazer parte desse grupo também, né? Acho que eu me enquadro nisso aí. Então, enfim, São Gonçalo oferece as suas oportunidades, né? Para os músicos da cidade. Fica essa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências, mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? São Gonçalo do Sapucaí, para quem vive de música, já foi melhor, né?
antes um pouco dessa pandemia, já tá meio fraco. E a partir da pandemia, aí se encerrou a música ao vivo aqui em São Gonçalo. São Gonçalo do Sapucaí tem uma situação bem precária para a música. Pra gente que é músico, é bem complicado a gente ter oportunidade aqui, participar em shows aqui em São Gonçalo. É bem complicado. São Gonçalo do Sapucaí, para quem vive de música, um pouco complicado, né? A gente mora num local com muitos músicos, então tem aí também várias opções, né? Então, assim, a gente trabalha bastante, tem sim um público que curte o nosso trabalho, mas assim, poderia ser melhor, poderia melhorar. São Gonçalo do Sapucaí, hoje em dia, aos poucos vão melhorando. As portas estão se abrindo, o comércio, né? O pessoal vem dando oportunidade pra gente cada vez mais, e aos poucos a gente vai ajeitando a casa. Então, São Gonçalo, há muito tempo atrás, estava legal. Mas agora, com esse atual prefeito aí, a gente está conseguindo trabalhar melhor, você entendeu? Em São Gonçalo do Sapucaí. Eu acho que São Gonçalo é uma cidade, São Gonçalo do Sapucaí, a cidade que eu amo tanto, né? Para quem vive de música, eu acho que é uma cidade bastante musical. Nós temos grandes talentos, né? Eu sou super orgulhosa, assim, quando eu passo nos bares, né, nos pontos, e a gente se depara lá com amigos, com pessoas queridas, mostrando o seu talento, dando o seu melhor. São Gonçalo é uma cidade muito musical, é uma cidade de terra de grandes talentos, né? E eu, como faço parte dessa galera, eu me sinto muito orgulhosa, muito feliz de fazer parte dessa tribo. Quando começou o isolamento social, eu estava como é que eu vou te dizer? Eu estava em cima da crista da onda com o meu trabalho. Estava com um trabalho muito importante para mim terminar ele, ser realizado. E eu não consegui digerir muito essa pandemia, nem me importei muito com ela, porque eu estava muito focado nesse trabalho musical meu. E até um videoclipe que eu lancei nesse início da pandemia, né, que deu uma coincidência que eu lancei ali naquela início de pandemia. Foi um trabalho muito bonito, né? E foi chegando. Eu tinha outros trabalhos, eu não fui dando muita atenção para essa pandemia. Por mais que cancelou o trabalho presencial, eu tinha bastante coisa home office para me fazer, né? Digamos assim. E foi chegando ali pro final de 2020, eu comecei a sentir no bolso. Aí eu comecei a prestar atenção na pandemia. E 2021 foi difícil. Foi muito difícil o ano de 2021. Quando começou o isolamento social, eu acho que na cabeça minha e de todo mundo que vive de música, aquele turbilhão de dúvidas, né? Nossa, pra onde a gente vai? Até quando vai passar? A princípio a gente achava que ia ser uma coisa breve, né? A gente não imaginava que ia ter essa proporção toda, né? Então, enfim, muitas dúvidas, medos, né, inseguranças, não só da área de quem mexe com música, mas também de vários outros ramos, né? Eu acho que de todo mundo, né, de maneira geral. Muitos medos e incertezas, né? Mas graças a Deus estamos passando por isso aí, já estamos no final. E se Deus quiser, daqui pra frente, as coisas voltam à normalidade aos poucos, né? Quando começou o distanciamento social, a princípio, eu encarei como uma férias, né? Assim, pra descansar, tranquila, agora vamos poder ficar um pouco em casa, porque a gente não fica em casa, né? A gente sempre tá na correria. Mas depois já começou a pesar também no bolso, né? E também a questão de ficar só em casa, a gente tá com aquela rotina de sair, né? De ir para outros lugares, ir para outras cidades. Então, no começo, assim, a princípio foi tipo um descanso. Depois começou a ficar complicado, difícil. Mas tiramos, assim, acho que tiramos de letra, né, assim, a questão. Então, o que passou na minha cabeça é que nós, músicos, seríamos muito mais esquecidos. Principalmente a gente que trabalha com música e sobrevive da música, né? Eu não era bem assim, comecei agora, como eu disse, um pouco tempo atrás. Mas para quem já vivia da música, para quem sustentava sua família através da música, a situação ficou bem mais complicada depois do começo da pandemia. O isolamento social, quando começou, eu acho que ele veio num tom de pavor, de medo, de insegurança para todo mundo. É uma novidade.
Até então, nós, da nossa geração, não tínhamos vivido isso em época alguma. E quando se fala de isolamento, de confinamento, de se trancafiar em casa, de não poder ter contato com as pessoas, isso é muito pavoroso, é assustador, né? É aí que a gente sente assim, o grande medo, né? E o quanto faz falta estar no meio das pessoas, o quanto o outro, o tocável, né? O poder estar no meio das pessoas, isso nos faz falta. Eu acho que ninguém estava preparado. Acho que nós nunca estaremos preparados. Nós não somos uma ilha, né? O ser humano, ele é o tempo todo convívio, né? Ele necessita disso. A solidão, acho que não pode habitar, né, o nosso coração, a nossa alma. É por isso que esse confinamento, esse isolamento, ele apavorou, ele assustou tanto. Eu acho que o mesmo que todo mundo surta, né? Porque o isolamento social foi algo impactante. De início eram 40 dias, de repente virou praticamente 2 anos. Foi muito complicado lidar com isso. Eu tenho certeza que muitos músicos, né, sofreram o que eu também sofri, né? Uma depressão pós, né, isolamento. Porque é difícil, mas em breve, né, tudo ficou bem e a gente está aí na luta hoje. Então foi complicado, o isolamento social para mim foi complicado. Eu ensaiei muito, eu trabalhei muito em casa, fiquei fazendo bastante vídeo, mas foi complicado para todos os músicos, né? Tinha muitos compromissos agendados, como casamentos, né, que foram remanejados para o ano seguinte. Mas foi tranquilo, conseguimos remarcar todos, alguns já cumprimos. Alguns compromissos eu tive que remarcar ou cancelar totalmente, né, porque a gente não sabia quando voltaria. Isso, com a situação, a gente perdeu totalmente os compromissos que já tinha marcado. Quando começou a pandemia, a gente tinha várias festas, né? Como eu faço bastante festas de casamento, 15 anos, a gente tinha várias festas de casamento agendadas e confraternizações, enfim. Algumas remarcaram, né? E foram remarcando, porque a gente não sabia quando que voltava. Vamos remarcar para daqui 2, 3 meses? Remarcava. Aí chegava na data prevista, pandemia só aumentando e piorando, né? A gente remarcava novamente. Então a gente tinha algumas festas marcadas, algumas foram remarcadas, outras foram desfeitas, né? Teve sonhos desfeitos, né? De pessoas, de festas e eventos, né? Mas, enfim, a gente tem que... Fomos programando e remarcando as novas datas e as novas festas que vinham surgindo, né? Sobre compromissos agendados, eu tinha alguns e que foram postergando as datas, né? E infelizmente, com a continuação da pandemia, a gente não sabia quando que terminaria isso, foram cancelados. Tinha sim compromissos agendados, tinha bastante até. Infelizmente foram adiados e felizmente aos poucos a gente foi refazendo shows e aconteceu o que aconteceu. Não tinha muito o que fazer, né? Ou cancelava ou cancelava. A minha agenda sempre é o ano inteiro. Eu perdi muito contato, entendeu? Mas teve bom. O pessoal não me deixou. Tava legal. Eu tinha compromissos agendados e no começo a gente nem sabia como fazer. Eu tinha, não me engano, 6, 7, não me lembro bem quantos, casamentos. Tudo montado, tudo já acertado em questão de repertório. Não em pagamento, dinheiro, não tinha ainda, né? Porque a gente faz uma exigência de acertar o casamento ali no mês, né? A não ser que o casal queira pagar mês a mês, aí fica a critério do casal mesmo. Mas eu tinha 6, 7 casamentos, não me lembro exato. E eles foram sendo desmarcados. Eu confesso que foi assustador, assim, e agora? Né? Desmarca isso, desmarca aquilo, desmarca a agenda de músico, desmarca os meus compromissos. Realmente foi assustador isso, tudo isso. Cheguei a ter que devolver valores financeiros, né, para contratantes, porque a gente não imaginava, foi uma situação totalmente atípica, né? Apesar que a gente tem todas as cláusulas no contrato, mas como foi uma situação atípica, a gente tem que, né, entender o lado do contratante também. Então teve algumas festas, sim, que a pessoa já tinha efetuado parte do pagamento e a pessoa acabou desmarcando, né, sua festa, seu evento.
E a gente teve sim que devolver valores já recebidos, teve que fazer o estorno, né, para os contratantes. Eu não tive que devolver nenhum tipo de adiantamento para ninguém, porque assim, eu não havia recebido ainda. Porque o sistema de contrato que a gente faz, a gente geralmente não pede essa questão de sinal, mas eu apenas só tive que remanejar para o ano seguinte. Não tive esse tipo de problema, não. A questão do cachê, não cheguei a devolver, mas os compromissos foram adiados. Porque desde o início que a gente tem, né, um contrato assinado, a gente tem uma cláusula que, caso aconteça algo, a gente adia o show e não o cancelamento. Caso haja cancelamento, aí a gente tem que fazer a devolução do dinheiro. Para os contratantes que já haviam pago o show antes de acontecer, a gente teve que devolver o dinheiro. Não, eu não precisei devolver dinheiro de compromisso assumido, porque é muito raro na minha profissão o contratante pagar adiantado um trabalho. Sempre é após a realização do trabalho que eu recebo. Então, não. As lives que eu fiz na internet, a gente não arrecadou dinheiro. Todo o dinheiro que a gente arrecadou, por exemplo, eu fiz uma live em Ibitura de Minas com 2 amigos meus, Keverton Natanael e Cauê Carvalho, e a gente arrecadou dinheiro para a Pai de Ipuiuna. E outra live que a gente fez foi eu e a Miriam daqui de São Gonçalo, e a gente fez sem arrecadar nenhum dinheiro. Não consegui fazer, não. Eu fiquei mais em casa mesmo, só fazendo vídeo caseiro mesmo, como se diz, mas não consegui fazer. Durante a pandemia eu cheguei a fazer uma live musical, né? Foi muito legal, muito bacana. Foi uma live assim, voltada pro homem sertanejo, né? Aquelas músicas de raiz. E foi assim, bem legal, bem bacana. O pessoal gostou muito. Cheguei a fazer algumas lives, sim, pela internet. A princípio, na minha casa, sem arrecadar nada, né? Só pra... Porque assim, a gente tinha alguns shows, sonhos de fazer algum tipo de show, e a gente viu na live uma oportunidade. Por exemplo, a gente estava em projetos de fazer o show Miriam Cristina Canta Novelas, e aí veio a pandemia, tinha até alguns shows já marcados para fazer, mas como veio a pandemia, a gente teve que dar uma parada, como todo mundo, e a gente teve a ideia de fazer a live música de novelas, e foi feito em casa, não tive nenhum tipo de arrecadação de dinheiro. Depois fomos convidados por outras cidades, outros locais, aí sim tivemos sim algum tipo de recolhimento de dinheiro, sim. Aqui em São Gonçalo, sobre lives musicais no início da pandemia, eu acredito que eu fui o primeiro a fazer a primeira live musical de São Gonçalo no início dessa pandemia. Eu fiz uma teste e fiz a segunda, que foi mais estruturada, no sábado de Aleluia. Foi bem no início da pandemia mesmo, foi o primeirão mesmo, se eu lembro disso. E fiz outras várias, fiz uma que a gente arrecadou fralda geriátrica para o asilo, né? E com banda, essa foi com banda, fiz algumas solos, algumas com banda, mas financeiramente eu não arrecadei nada, particularmente para mim. E até a fralda geriátrica foi poucas pessoas, poucos internautas, né, amigos aqui da nossa cidade, que fez uma doação. Poucas doações, mas, né, o que mesmo sendo pouco foi de bom grado, a gente levou lá e entregou para a Rose, lá no asilo. Durante a pandemia, né, a fase mais crítica, assim, não cheguei a vender nada de equipamento meu de som e luz para poder, né, suprir, né? Mas assim, falar que foi uma fase fácil não foi, né? Eu acho que tanto para mim quanto para várias outras pessoas que viviam da arte e da música também, né? Não cheguei a vender nenhum tipo de equipamento, graças a Deus. Nós conseguimos, né, nos manter por ser professor também. Eu sou professora, o meu esposo também, o Ricardo, que sempre me acompanha, também é professor. Então esse ganho mensal também nos ajudou a manter, né? Então não tive esse tipo de problema também. Inclusive, por conta do meu serviço, graças a Deus eu tive comprando alguns equipamentos de alguns colegas músicos que tiveram que vender para sobreviver. Não, eu não cheguei a vender nenhum equipamento. Eu sempre acreditei que as coisas fossem melhorar. Eu sempre
ainda quando as coisas estavam muito apertadas, muito difíceis, eu vi muitos amigos meus vendendo, né, equipamentos, enfim. E eu olhava para as minhas coisas, eu falava, não, eu acredito, isso vai passar em breve. A gente vai dar conta de superar isso. Não vendi nenhum equipamento. Não cheguei a vender os equipamentos, graças a Deus. Deu para segurar e vamos que vamos na luta. Durante essa pandemia, a minha sanidade mental, ela não foi muito abalada, né? Eu fiquei abalado mesmo financeiramente, né? Como eu comentei anteriormente, no início eu nem prestei atenção nessa pandemia, porque eu tinha muito trabalho para fazer, para me finalizar, e na hora que começou a apertar o bolso, minha parte financeira, que eu voltei os olhares para essa pandemia. Mas psicologicamente eu não me abalou em nada. A questão do psicológico, né, a gente fica assustado e com medo, acho que não só a gente como músico, mas como todas as pessoas, né? Infelizmente a gente teve várias perdas, né, de pessoas próximas a gente, então a questão do psicológico é forte, né? Mas assim, graças a Deus eu agradeço ao Nosso Senhor que próximos a mim não chegamos a perder ninguém pela pandemia. Mas assim, a gente fica abalado e se sensibiliza, né, com a perda de outras pessoas próximas da gente, né? Mas, graças a Deus, deu para passar bem, a questão psicológica deu para controlar tranquilo. A minha sanidade mental nessa pandemia por eu já ter passado, né, em 2015, eu passei por um momento tive um problema com ansiedade, depressão. Então, assim, quando veio a pandemia, que eu já via que era um momento propício para ter esse tipo de comportamento, a ansiedade aumentar, por ficar dentro de casa, por não estar fazendo tanto aquilo que eu amo, que é cantar, né? Eu me precavi de algumas maneiras, né? Busquei fazer coisas dentro de casa, com a família, à medida do possível, né? Para que isso não me atrapalhasse mentalmente nem emocionalmente. Então esse tipo de problema, graças a Deus, na pandemia eu não tive. Minha sanidade mental ficou bem abalada. Quando eu vi que a pandemia estava chegando e que a gente teria que parar completamente, ficou bem abalado. É muito triste a gente ver que não ia poder estar mais com o público que a gente tanto gosta. Então, ao contrário de muita gente que eu pude acompanhar, que próxima também, né, que convivem comigo, a minha sanidade mental, ela se fortaleceu assim muito no espiritual. Então, assim, em momento nenhum eu caí na depressão, no pânico, no desespero. Claro, o medo faz parte do ser humano. Nós somos humanos, então óbvio que uma pandemia, que um Covid que chega matando todo mundo, levantando uma placa de que, né, ninguém é melhor que ninguém, que todo mundo está sujeito, inclusive à morte, assusta, apavora, causa medo. Mas eu me agarrei muito no meu lado espiritual. Mais do que nunca, Deus foi o meu refúgio. Eu me amparei muito nessa presença de Deus, né? Que estava ali me sustentando, me fortalecendo, me dando, né, a certeza de que eu não estava sozinha, de que calma, tudo isso vai passar. Ainda quando eu perdi pessoas queridas, ainda quando a morte bateu e passou bem pertinho de mim, com pessoas que se foram, que até hoje me fazem muita falta, até mesmo nesses momentos, eu me agarrei em Deus. Como eu sei me controlar, ficou legal. E eu não pude falar pra você que eu fiquei mal, não fiquei muito bem, entendeu? Não me afetou muito não, porque eu sei trabalhar com a minha cabeça, porque a música e o esporte me ajudou a fazer um monte de coisa, entendeu? A sanidade mental ficou complicada, né? Eu tenho certeza que muita gente não estava preparado. Obviamente, nós músicos também não estávamos preparados de maneira alguma para isso. A gente gosta de tirar férias, mas de um longo período fica complicado. A sanidade mental ficou complicada. Eu não pensei em mudar de atividade em momento nenhum. Primeiro porque, assim, eu não vivo da música, né? Eu tenho meu trabalho paralelo, que é com rádio, né? Como locutora,
e tem a distribuidora do café, enfim. Então, assim, financeiramente, claro que você assusta, você apavora, faz falta. Mas eu não pensei em momento nenhum, eu sempre acreditei que esse tempo ele iria passar. Talvez fosse demorar, e tem demorado, e está demorando. Mas eu não pensei, não. Eu amo a música. Eu amo a música. A música faz parte de mim. Em momento algum eu pensei em desistir, ou mudar, ou parar de cantar, ou fechar minha agenda. Não, não. Eu não chego a ter medo, né, de novas pandemias. Mas assim, como essa do Covid que pegou a gente de surpresa, né? A gente não imaginava uma coisa dessa magnitude. Então, tipo assim, a gente não chega a ter medo, mas a gente fica um pouco receoso pelo que aconteceu, né? E se porventura vier acontecer alguma coisa parecida, eu acho que o psicológico, tanto meu quanto de várias outras pessoas, já está um pouco mais preparado para isso, né? Mas Deus quiser, nada parecido com isso. Sobre novas pandemias, eu não tenho medo, não. Eu tenho algum receio que possa acontecer de vir outros surtos, né? Até outras pandemias, né? Porque eu acredito que o mundo hoje está muito dinâmico, tudo acontece muito rápido, né? Então, se veio um, pode vir duas, pode vir três, né? Medo não tem, né? E eu tenho temor a Deus, né? Amor a Deus. E medo não tem. A gente fica com algum receio de acontecer uma nova aí, né? Que pode ocorrer. Eu não quero que aconteça, mas eu tenho algum receio que possa ocorrer. Medo de que novas pandemias possam surgir. Eu acredito que a pandemia ela ainda não acabou. Nós ainda estamos em pandemia. A situação amenizou. Está controlado, né? A gente pode se dizer assim, controlada a situação, a pane, mas ainda estamos em pandemia. Eu acredito que novos surtos possam surgir, sim. E eu acho que é por isso que a gente tem que estar muito preparado, né? De todas as formas, financeiramente, psicologicamente, espiritualmente, fisicamente, em todos os âmbitos. Pessoal, profissional. A pandemia, ela traz um grande ensino, né? Não estávamos preparados, fomos todos pegos de surpresa. Eu acredito que novos surtos, talvez não igual ao Covid, mas possam surgir sim. Tenho medo que novas pandemias possam vir e novamente afetar principalmente o meio da música. Eu tenho medo de novas pandemias, sim, porque eu tenho muito medo de perder familiares, né? Assim como nós vivemos aqui na nossa cidade. Eu, graças a Deus, a perda que eu tive não chega nem perto da pessoa que perdeu um ente querido, uma pessoa próxima. Perdemos muitos amigos próximos, né? Eu acho que essa é a perda maior. Então esse é o meu maior medo de próximas pandemias, perder pessoas queridas. Se eu tenho medo de novas pandemias, hoje é um caso assim da gente enfrentar isso como uma realidade, né? Estamos vivos, porém corremos riscos. Tenho medo sim, mas peço a Deus que nada disso aconteça novamente. Mas se vier, vamos que vamos pra cima, a gente aguarda mais uma vez. É complicado, entendeu? Parou o entretenimento, parou a humanidade, parou um monte de coisa. Eu tenho medo sim que venha outra pandemia. A expectativa nossa para o futuro é que, né, que já estão voltando os eventos, né? Graças a Deus, as pessoas, quase sua totalidade vacinadas e os números de casos e mortes cada vez caindo cada vez mais. A gente agradece a Deus por isso. Então a expectativa é que tudo volte à normalidade, né, o mais breve possível, né? Já está próximo da normalidade, eu posso dizer assim. Mas que volte, né, 100% à normalidade, que a gente siga daqui para frente com perspectivas boas, né? E que tudo vai voltar a ser o que era antigamente. As melhores, né? Assim, depois de um tempo tão difícil, né? As minhas expectativas para o futuro vários projetos musicais, aumentar, né, os shows, cantar em algumas cidades que eu nunca cantei, em alguns lugares, fazer shows que eu nunca fiz, experiências novas, né? Essa é a minha expectativa, né, para o futuro aí. Eu tenho esperança de coisas boas, viu? Porque tá vindo essa calmaria da pandemia e eu acredito que já deve estar encerrando essa triste pandemia que aconteceu no mundo inteiro
E eu acredito que 2022 agora vai melhorar para todos, né? Não só para os músicos, né? Para todos, né? Para todos os profissionais de todas as áreas vai melhorar, porque, né? Eu vejo uma esperança no fim do túnel. Eu acho que agora essa calmaria vem para ficar. Daqui para frente vai ser melhor. Eu acho que vai ser melhor. Porque muita gente saiu do mercado na nossa área, entendeu? Mas eu acho que muita gente vai conseguir melhorar em todo sentido. Tem muito músico que saiu e muito músico ficou e vai ficar melhor. Eu tenho certeza. Minha expectativa para o futuro, positividade daqui para frente. Vamos com foco. E se antes a gente já tinha prazer, emoção, dedicação, hoje em dia tem que ser o dobro. Porque foi um tempo muito difícil. Então agora a gente tem que preencher esse vácuo de dificuldade que a gente teve para a gente poder estar fazendo melhor ainda, cada vez mais para as pessoas e levando, como eu sempre falo, muita alegria para o público. Eu aprendi com essa pandemia que o que importa é hoje, é o agora. Antes da pandemia eu fiz muitos planos, eu fazia muitos planos para o futuro, eu tinha muitos projetos a longo prazo. A pandemia me ensinou que o futuro, ele não existe. Ele não existe. Existe hoje. Então, o futuro que eu penso, ele é bem próximo de mim. É quem sabe amanhã ser melhor. Me profissionalizar naquilo que eu gosto de fazer, musicalmente falando, também profissionalmente falando no rádio, na comunicação. Ser melhor a cada dia, como pessoa, como mãe, enfim. Esse é o meu futuro, aqui, tão próximo, quase que tocável. Agora o futuro lá na frente, não, para mim ele é só um projeto, uma ilusão, ele não existe. A minha lição pós-pandemia é valorizar mais a vida e as pessoas que estão ao meu redor. E encarar sempre que pode ser a última vez. Não somente com uma pandemia, né? Mas a gente valorizar mais o momento em que está vivendo. Né? Se eu estou aqui com você nesse momento, valorizar esse aqui. Porque pode ser uma despedida ou pode ser uma última vez. Então, valorizar mais as pessoas e os momentos vividos. Eu acho que a lição que a gente tira de uma pandemia dessa, eu acho que é uma coisa que a gente sempre soube, mas nem sempre a gente coloca em prática, né? Separar o momento para a família, né? O momento para os amigos, viver a vida, né? De maneira, como é que eu vou dizer? De maneira amigável, sem picuinha, sem brigas. Afinal, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, a lição que eu tirei dessa pandemia é que a nossa classe de músicos sempre foi bem unida, mas que durante a pandemia a gente precisou permanecer muito mais unidos, não desamparar um ao outro, e principalmente os que estavam precisando de mais ajuda nesse momento, né? E a lição que eu tirei é que a gente deve aproveitar nossa família, nossos amigos, todos os lugares que a gente vai, porque a gente não sabe o dia da manhã. Que a gente tem que ser mais unido, seja com os músicos ou no geral, entendeu? A gente tem que ter mais amor ao próximo. A lição que eu tirei da pandemia foi que nós somos finitos. A pressa, a correria, a ambição, muitas vezes até a ganância, nos levou a crer um dia de que nós fôssemos imbatíveis. E aí nós íamos naquela correria, a tecnologia avançada e tudo mais nos levou a crer uma vez que nós seríamos infinitos e imbatíveis, né? Que tudo aquilo que eu sonhar, eu poderia realizar. E a pandemia veio e levantou uma plaquinha dizendo: sou finita, eu posso acabar a qualquer momento. As pessoas que eu amo, que estão do meu lado, também são finitos e podem partir a qualquer momento. Então, eu digo que eu sou uma Carla antes da pandemia, eu sou uma Carla atravessando e quase que saindo dessa pandemia com uma mentalidade tão diferente. Como eu aprendi a valorizar o que eu tenho hoje. Claro que eu preciso sonhar e eu quero ser melhor, eu preciso ser melhor, profissionalmente falando, financeiramente falando, espiritual, socialmente, de todas as formas.
mas eu preciso ser hoje. Eu não posso deixar nada para amanhã. O meu melhor perfume eu uso hoje. As minhas coisas eu coloco para usar hoje. Se eu posso comer algo que eu tenho muita vontade, por que não hoje? Se eu quero fazer uma viagem que eu estava planejando para daqui 2, 3, 5 anos, por que não para agora, para o final do ano, para o começo do ano que vem? Eu aprendi a valorizar e a priorizar o que realmente é importante. Mas hoje, não fazer plano. Coisa simples. Hoje eu olho no meu guarda-roupa coisas que estavam guardadas para quando a visita chegar, para quando uma data especial. Não, a data especial é o jantar de hoje. O momento mais especial é quando eu sento à mesa com os meus. Então eu vou tomar o melhor vinho com os meus, independente se a visita vai vir ou não, porque eu não sei se o amanhã vai chegar. Então, hoje para mim é importante. A pandemia me ensinou a priorizar. Hoje. A lição que eu tiro dessa pandemia, posso falar uma frase polêmica? A gente morre e fica tudo aí. Já dizia o Jorge Mateus. Então aproveite o hoje. Perdemos, infelizmente, muitos músicos. Recentemente até, né? A rainha da sofrência, Marília Mendonça. É onde você começa a observar a vida, que nada dura para sempre. É só uma passagem de tempo, de festa, de alegria. Então aproveite ao máximo, com moderação, cada segundo. Isso é muito importante para a vida. Todos nós devemos dar muito valor à nossa liberdade individual como cidadão, como brasileiro, né, como um cidadão do mundo, até posso falar, até abrangendo o mundo inteiro que foi parado, foi prejudicado, né? Essa pandemia, além das desgraças, né, que famílias receberam, né, de desgraça, perdendo entes queridos, o pior de tudo é a liberdade do cidadão, né? Porque uma pessoa que não tem liberdade é uma pessoa que já está morta, ainda viva.